Capítulo 33. Alina. Ao voltarmos para a casa de minha família, Saul esforçou-se para nos convencer a deixá-lo para trás, mas estava exausto demais para apresentar um argumento convincente. Ele finalmente desistiu de Thomas, e quando tentou me convencer, eu me encontrei na terrível posição de ficar do lado de Thomas. Faz sentido você se juntar a mim nesta jornada, forcei-me a dizer. Thomas é necessário aqui. O gesso levaria pelo menos 6 horas para secar, e Thomas queria que ele endurecesse antes de embarcarmos no caminhão. O plano original teria nos levado de volta para a casa de minha família, com tempo de sobra para o gesso curar. Mas com tudo o que aconteceu, chegamos de volta à casa da fazenda assim que o relógio tocou 3 da manhã. Eu estaria no caminhão com gesso ainda bem mole. Você vai ter que ter muito cuidado, Thomas sussurrou, balançando a cabeça enquanto colocava a bandagem no meu antebraço. Eu estava olhando para as tábuas do chão da minha casa de infância, tentando me convencer de que esta seria a última vez lá, incapaz de suportar a visão, enquanto ele aplicava o gesso em volta da lata, no meu pulso. Certifique-se de não bater até secar, ele simplesmente precisa parecer realista. Ou alguém pode suspeitar de que há algo valioso nele. E não deixe esse gesso molhar. Mesmo depois de curado, o filme deve permanecer seco. Mais em direção ao pulso, Thomas, disse Saul. Sua voz ficara de repente forte, como se ele não tivesse perdido todo o seu mundo algumas horas antes. Thomas ajustou a colocação da bandagem macia que serviria de base para o gesso, afastando-o um pouco mais do meu cotovelo. Melhor assim? Sim. Você está com muito pouco material. É melhor fazer um gesso curto e espesso para esconder a maior parte da lata. Lembre-se de que não precisa de fato estabilizar o movimento do braço dela neste caso, porém, se esta fosse uma fratura real, bem, isto seria inadequado. No entanto, em nossas circunstâncias, se alguém ao menos souber questionar sua extensão, Alina pode dizer que a fratura foi logo acima do punho e seu médico fez o melhor que pôde com o que tinha. Baixei os olhos para Saul. Ele estava sentado no chão, apoiado em uma das paredes do porão. Tinha os braços em volta das pernas, os joelhos encostados no corpo e olhava para nós, na cama improvisada com olhos inexpressivos e um rosto mortalmente pálido. Ele encontrou meu olhar e seu tom se suavizou um pouco ao sugerir. Se alguém perguntar como você se machucou, diga que caiu e estendeu a mão na frente do corpo e o punho suportou o impacto. Diga que o osso foi restaurado por um cirurgião de campo e foi excruciante, uma dor lancinante de ver estrelas. Com tantos detalhes, a história fica pelo menos realista. Quando olhei de volta para Thomas, ele acenou com ênfase, com a cabeça para Saul, e eu engoli em seco. Porque é óbvio, o conhecimento médico era uma segunda natureza para Saul, extravasando dele mesmo, neste momento quando sua mente estava tomada por tristeza e dor. Eu podia perceber porque Thomas achava que era importante, mas apenas sublinhou a decisão que já havíamos tomado. Que ele ficasse e Saul fosse em seu lugar. Cirurgião brilhante ou não, o homem estava sentado no chão do porão, chorando intermitentemente, e de vez em quando havia períodos em que ficava por completo em silêncio, para balançar para frente e para trás, como uma criança, segurando aquele sapato de couro minúsculo contra sua bochecha. A maior responsabilidade que já experimentara antes foi quando tive que encontrar um lar temporário para Emília. Foi avassalador e aterrorizante. E isso não era nada perto do que havia pela frente. Eu
Não apenas era a mensageira relutante das fotos de Henry, como também arrastaria atrás de mim um homem que acabara de sofrer uma tragédia e um trauma inimagináveis. Em vez de seguir Thomas, eu teria que mostrar o caminho. Thomas inclinava-se totalmente sobre o meu braço agora, assumindo uma postura bastante estranha, e por um momento bloqueando minha visão do gesso que estava aplicado. Sem pensar, estendi a mão para tocar as grossas mechas de seus cabelos. Ele precisava desesperadamente de um corte, e era quase irracional quanto eu gostaria de ter tempo para fazer isso mais uma vez. Uma coisa tão pequena, mas teria sido tão adorável cuidar dele desta forma, como se isso pudesse lembrá-lo, enquanto estávamos separados, do quanto eu me importava com ele. Quando se endireitou, sorriu para mim com tristeza. Vai ficar tudo bem, você sabe, você vai ficar bem. E você vai me encontrar. Eu disse não pela primeira vez. Na verdade, eu viera repetindo isso durante quase toda a caminhada de volta da fazenda Golazevsk, checando 2 ou 3 vezes se eu ainda entendi o plano. Você vai resolver isso aqui e fará a mesma jornada. Você nos encontrará em Buzuluk. Isso, exatamente. E se o campo não aceitar que o seu passaporte pertence a Saul, então você encontrará uma maneira de fazê-los aceitar. E se eles nos pegarem antes de chegarmos à fronteira soviética? O que eu faço então? Isso não vai acontecer. Ele rejeitou a mera sugestão como se fosse totalmente impossível. O que me deixou impaciente, um tanto furiosa, já que não havia como sabermos quão seguro era este plano. Pelo que sabíamos, a interceptação dos nazistas era o resultado provável e eu sabia que precisava estar preparada. Responda-me, Thomas, se formos interceptados antes mesmo de deixarmos o distrito e Saul tiver um passaporte com seu nome, o que de fato devo fazer então? Não vai. Nós dois sabemos que é uma possibilidade, exclamei, então baixei a voz. Eles já estavam procurando por você em Varsóvia, porque você abandonou a Wehrmacht, e agora estão procurando por você loucamente, porque Ian contou sobre o seu trabalho para o Zegota. Thomas suspirou e assentiu com a cabeça. Então me diga, o que eu faço se formos pegos? Quem era esta mulher enfrentando com coragem o perigo? Ela estivera dentro de mim o tempo todo. Eu vira vislumbres dela naquele dia, na praça quando salvei Emília e também quando decidi apoiar Thomas, apesar do perigo. Eu estava a pleno vapor agora e apenas um traço permanecia da garotinha assustada que eu tinha sido. Thomas olhou fixamente para a bandagem enquanto a enrolava ao redor do meu antebraço. O calombo da longa lata, aos poucos, desaparecendo no todo. Depois de um tempo, ele sussurrou: se algo acontecer com você e o filme for perdido, não há nada que possamos fazer a respeito. Henry pode ter instruções diferentes quando nos encontrarmos no ponto do embarque, mas quanto a mim? Ele, por fim, me olhou e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu apenas tenho que acreditar que você vai conseguir. Tenho que acreditar que vai estar me xingando em alguns dias, quando estiver magnificamente livre em território soviético. Mas o gesso estará começando a comichar e você não conseguirá enfiar a mão por baixo dele para coçar. Esta é a única maneira de eu suportar ver você partir. Levantei a mão esquerda e segurei seu queixo, e ele descansou a cabeça contra minha palma.
Eu odeio quando estamos separados, Alina. Eu odeio isso. Mas na verdade não há outra maneira. Você tem certeza de que é a coisa certa a fazermos? Sussurrei. Ele olhou bem nos meus olhos e confirmou com a cabeça. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Eu suspirei. Depois me sentei um pouco mais ereta. Está certo, então, Thomas, está certo. Minha confiança ia e vinha em ondas, e eu estava mais uma vez duvidando de todo o plano enquanto nos aproximávamos do ponto de encontro. Thomas não estava mais marchando a passos largos à minha frente, estava atrás de mim, quase arrastando Saul, que lutava para acompanhá-lo. Thomas não parava de nos lembrar que tínhamos que nos apressar. Não podíamos perder o caminhão. Cada vez que dizia isso, eu não conseguia deixar de me perguntar se estaríamos todos melhor se isto acontecesse. Henry estava aguardando por nós, andando de um lado para o outro à margem da estrada principal. O amanhecer se aproximava e a escuridão estava desaparecendo a cada segundo, e assim que nos viu, correu em nossa direção. Eu vi a confusão em seu rosto ao registrar que tínhamos uma terceira pessoa em nosso grupo. Eles podem ter apanhado Nadia e estão procurando por mim. Thomas gritou antes que Henry pudesse perguntar. Temos que nos apressar. Henry olhou para nós, seu olhar demorando no gesso em meu braço. O que aconteceu? Saul está indo em meu lugar e eles precisam partir agora. Henry ficou em silêncio por um momento. Quando o instante começou a se estender, Thomas deu um passo em direção ao homem mais velho e baixou a voz a tal ponto que eu mal consegui ouvir. Não há tempo, Henry, sussurrou. Eles sabem quem eu sou, o que estou fazendo. Em breve estarão procurando por mim, se ainda não estiverem. Jacob precisa pegar a estrada o mais rápido possível, caso eles estabeleçam pontos de controle. Simplesmente não há tempo para discussão. Thomas, Henry disse, os lábios franzidos, você tem certeza disso? Não há outro jeito. Henry suspirou e passou a mão pelo cabelo. Depois jogou as mãos para o alto e se virou para mim. Você está com o filme? Estou. Você está com os rublos? Dei um tapinha na bolsa de couro que deslizara sobre os meus ombros, agora escondida sob minhas roupas. Estou. E você conhece o plano? Indagou enquanto retirava do bolso do casaco um pequeno envelope. Confirmei com a cabeça e ele o segurou bem diante de mim. Aqui está um novo documento de identificação para você em nome de Hanna Wisniewski. É uma falsificação e não muito convincente, mas é o melhor que pude fazer em tão pouco tempo. Então você terá que fazer funcionar. Peguei o envelope e me movi para colocá-lo no bolso do meu casaco. Henry balançou a cabeça e disse, incrédulo, coloque-o dentro da roupa íntima, Lina. Você deve proteger isso como a sua vida. Você me entende? Nenhum documento de identificação significa admissão alguma ao campo. E os soldados britânicos estarão procurando o meu filme dentro do campo. Lágrimas ardiam em meus olhos, mas eu pisquei para afugentá-las, enquanto enfiava o envelope por baixo das minhas roupas, dentro da bolsa de couro com os rublos. Henry olhou de mim para Saul e me lançou um olhar um tanto desesperado. Santo Deus! Murmurou. Isto é... Henry... Aline está pronta para isso, Thomas disse, categoricamente. Ela vai fazer aquele filme chegar aonde tem que chegar. Ela é tão engenhosa e capaz quanto eu. Agora vamos. Eu agarrei o braço de Henry com agitação. Se eu
Se acontecer de sermos capturados, há algo que eu possa fazer? Ele exalou pesadamente e me lançou um olhar penetrante. Se você for capturado e houver tempo, destrua o filme. Encontre um meio. Caso contrário, devemos apenas esperar que aconteça o que acontecer com seu corpo, que seus captores não prestem atenção no gesso. Porque, se eles encontrarem aquele filme, não demorará muito para que encontrem a mim e aos meus colegas também. Ficamos ao lado da estrada, discutindo a possibilidade de nossas execuções, como se não fosse nada demais, porque naquele cenário não era. Nessa circunstância, a morte era apenas uma das muitas coisas que poderiam acontecer. Ok, eu disse com rigidez, entendi. Henry liderou o caminho por uma trilha e logo o caminhão apareceu. Eu não tinha me preparado para ver um homem com o uniforme da Wehrmacht encostado no caminhão, fumando um cigarro. Fiz tudo o que pude fazer para me impedir de virar e correr na direção oposta. Esse é Jacob, Henry disse baixinho. E claro que era, porque quem mais poderia dirigir abertamente nas estradas para a frente leste, senão um motorista da Wehrmacht, dirigindo um caminhão da Wehrmacht. Eu, na realidade, não tinha me preparado para ver isto. Hesitei e mais uma vez despertei a ira de Henry. Precisamos nos apressar, Alina. Você sabe o que está em jogo aqui, garota. Foi preciso mais força do que eu jamais imaginei que possuía para começar a andar de novo e me mover em direção ao homem naquele uniforme e então colocar minha vida em suas mãos. Sou Jacob, disse o motorista enquanto nos aproximávamos. Alina, respondi de imediato. Não. Harry me corrigiu impaciente. Você não é Alina. Quem é você? Olhei para ele, mas minha mente estava em branco. Eu não consigo me lembrar. Hanna Wisniewski. Harry disse, tomado pela impaciência. Você é Hanna Wisniewski. Você conhece o plano? Jacob olhou entre nós, suas sobrancelhas franzidas. Engoli em seco enquanto assentia. Jacob franziu a testa em direção a Thomas, que agora estava correndo em nossa direção, carregando Saul nos braços. Quem vai? Definitivamente não há espaço para um terceiro aqui. Só eu e Saul, o homem sendo carregado, esclareci com tristeza. Jacob estremeceu. Tem certeza de que está pronta para isso, senhora? Claro que ela está. Thomas assegurou com veemência, enfim nos alcançando. Dentro do caminhão pude ver a fileira de rações encaixotadas na parede mais funda, atrás de vários barris e outros caixotes soltos. Jacob ajudou-me a subir na carroceria e Thomas fez o mesmo com Saul, saltando depois para ficar ao meu lado. Henry permaneceu parado no nível do solo, mas estava nos observando e torcendo as mãos. Vocês devem se certificar de fazer silêncio, instruiu Jacob. Talvez possam sussurrar ou falar baixo quando estivermos na estrada, mas se o caminhão desacelerar, por qualquer motivo ou parar, vocês devem presumir que estou fazendo uma entrega ou recolhendo, e então fiquem em silêncio absoluto. Uma tosse ou espirre, não apenas vocês dois estarão mortos, como eu também. O que você está transportando? Tive um pavor súbito de que estaríamos escondidos na parte de trás de um caminhão cheio de explosivos. Só mais uma coisa para ter medo: morte por explosão acidental. Apenas frutas e vegetais frescos, cultivados pelos prisioneiros em Auschwitz. Disse ele e depois acrescentou com amargura: os oficiais superiores na linha de frente exigem produtos frescos, tanto melhor se estiverem encharcados com o sangue de nosso povo. Jacob foi até os caixotes.
Ele tirou uma chave de fenda do bolso, abriu um painel e ajudou Saul a entrar. Thomas virou-se para mim, segurei seu rosto entre as palmas das mãos e busquei seu olhar desesperadamente, procurando algum sinal de hesitação que eu pudesse explorar para convencê-lo a vir comigo como havíamos planejado. Ele parecia determinado e quando reconheci isso, senti toda a minha coragem se esvaindo de novo, substituída por puro pânico. Eu não quero fazer isso. Engasguei, embalada por uma onda final de hesitação. Eu não posso. Você pode. Thomas sussurrou, alisando meus cabelos contra minha cabeça, salpicando meu rosto com beijos suaves. Eu sei que pode. Mas, em vez disso, deixe-me ficar com você até que você possa ir também. Saul pode ir sozinho. Alina, você já está com o gesso. Ele disse muito gentilmente. Henry providenciou isso para nós apenas por causa daquele filme. Não há outro meio. Mas nós poderíamos... Eu comecei a protestar, mas minha voz falhou. Nós poderíamos... O quê? Não havia mais gesso e não havia como conseguir mais. Se tirássemos o gesso, teríamos que pensar em outra maneira de contrabandear o filme e essa já fora bastante difícil de arranjar. Thomas estendeu a mão para tocar o meu queixo, erguendo o meu olhar de volta para o seu. Saul não pode ir sozinho, Alina. Seu olhar se moveu para trás de mim. Então ele acrescentou suavemente. Ele está alquebrado, meu amor. Ele mal está se segurando. Mas, e se você nunca me encontrar? Alina falou com muita brandura. Você ainda não sabe? Não diga. Eu engasguei e balancei minha cabeça com ferocidade. Não se atreva a dizer isso enquanto me coloca neste caminhão e me manda embora sozinha. Mas, Alina, Thomas sussurrou e ergueu a mão para pressionar a ponta do seu dedo indicador contra os meus lábios. É a única verdade pela qual vivo. Todo o restante se foi. Fomos feitos um para o outro, destinados a ficar juntos. Não importa o que aconteça nesta vida ou na próxima, Alina. Sempre encontraremos o nosso caminho de volta um para o outro. Mas e se você não conseguir me encontrar? Chorei e ele enxugou minhas lágrimas e falou baixinho. Apenas me prometa uma última coisa. Ele disse agora, seus olhos passando depressa para a caixa atrás de mim. Cuide bem de Saul. Thomas colocou o dedo indicador sob o meu queixo, fazendo-me encontrar seu olhar. Prometa-me, Alina. Ele é um bom homem, um homem melhor do que eu. Pense nas pessoas que pode ajudar com as habilidades que possui. Você deve cuidar dele pelo tempo que ele precisar. Nunca pude dizer não a Thomas, ainda mais naquele dia. Dava para ver por suas mandíbulas cerradas e a determinação feroz em seu olhar, que estas coisas que estava me pedindo significavam muito para ele. Primeiro eu deveria me afastar dele, e se isso já não fosse uma solicitação impossível, ainda tinha que continuar o seu trabalho para ajudar Saul a escapar. Promete, Alina? Thomas me perguntou uma última vez. Fechei os olhos, porque não consegui olhar para ele enquanto o fazia, mas concordei. Boa menina. Ele se inclinou e me beijou novamente. Aquele beijo foi diferente de qualquer outro que trocamos. Foi um apelo, uma promessa e uma despedida. Quando nos separamos, ele chorava baixinho e meu coração ameaçava estourar em meu peito. Queria lhe implorar
para encontrar outra maneira qualquer, mas sabia que seria inútil fazê-lo, e além disso, não havia tempo para a covardia. Rastejei para dentro da caixa, então, e como eu temia, era minúscula, com cerca de 30 centímetros de largura e a extensão da largura do caminhão. O cheiro do pinho e de poeira era insuportável. Haveria espaço suficiente para nós dois nos sentarmos e espaço suficiente para ficarmos agachados a fim de que pudéssemos nos virar, se necessário. Sentei-me atrás de Saul e fechei os olhos. Só então senti Thomas entrar para pressionar 2 dedos suavemente contra os meus lábios. Qual é o seu nome? Ele me perguntou. Seu novo nome. Minha mente estava em branco e comecei a entrar em pânico de novo. Eu não sei, Thomas, eu já não me lembro, eu não posso fazer. Hannah, Hannah Wisniewski, Henry gritou impaciente. Repita em sua mente até que grude ali na decore. Decore, você também, eu disse, segurando freneticamente a mão de Thomas, antes que ele pudesse retirá-la. Você precisa saber qual nome estou usando para que possa me encontrar, certo? Já memorizei, meu amor. Seu nome é Hannah Wisniewski. Thomas sussurrou. Viaje com segurança, Hannah. Pode deixar. Eu disse com tanta coragem quanto pude, já que mal conseguia reprimir meus soluços. Vejo você em Buzuluk. E então, Thomas e Jacob selaram a porta e Saul e eu ficamos sozinhos envoltos pela escuridão. Você está bem? Sussurrei para Saul. Você acha que é assim que estão se sentindo? Ele sussurrou de volta. Eu podia ouvir o pânico crescente em sua voz. Quem? Minha família, naquele túmulo. Respondeu sua voz um pouco mais alta agora. O sufocamento, a escuridão, seria assim, não seria? Cada músculo do meu corpo ficou tenso. Por um minuto suas palavras me jogaram numa espiral de tamanho pânico que quase me convenci de que estava em um túmulo, mas me forcei a reprimi-lo e a retornar à realidade presente. Uma respiração de cada vez, Alina. Inspire. Consegui um pouco de ar. Expire. Este será o último. Agora vou sufocar. Inspire. Afinal, há um pouco mais de ar. Não. Eu disse as palavras que ele precisava ouvir, mesmo engasgada, mesmo que eu não acreditasse nelas no momento. Eu não acho que é assim que elas se sentem. Acho que estão livres de sentimentos como esse. Acho que estão esperando por você do outro lado e elas estão seguras e em paz. Então eu o senti relaxar, embora sua única resposta tenha sido um soluço abafado.